Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje, uma polêmica. Estou provocando os nossos convidados sobre a questão trabalhista no Brasil. Geraldo, Paulo, principalmente para vocês, qual é o risco de uma sociedade sem sindicato? Vão acabar com a mordomia dos sindicalistas? Desculpa se houve. Pois é curioso, né, essa compreensão que se tem na população como um todo. Quando se fala em mordomia, se falava do imposto sindical, que é o valor equivalente a um dia de trabalho durante o ano. Se você pegar um salário médio do trabalhador brasileiro de R$ 1.200, e qual é o valor de um dia? Né? 1.200 dividido por 30, vai dar R$ 40. Se você pegar 60% que vai para o sindicato de R$ 40, dá R$ 24. R$ 24 por ano. Se você dividir em 12 meses, são R$ 2 por mês. E é esse o dinheiro que a mídia faz questão de dizer que tem que enriquecer o sindicato. Mas independente dessa situação, o que eu vejo é o seguinte, foi até bom você fazer essa pergunta, porque a gente está vivendo uma era da informática, uma era da robótica, uma era da inteligência artificial. E o mundo muda, porque vem a mídia, da forma que a informática vem, da forma que esse mundo digital vem através das plataformas, retira muitos postos de trabalho. E aí isso instiga novas formas de trabalho. Por exemplo, trabalho em casa, o home office. Como é que fica essa situação? Agora, por que o movimento sindical não vai acabar em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil? Não vai acabar. Ela vai sofrer alteração e vai se adequar àquilo para onde caminha esse mundo tecnológico. Porque à medida que houver essa tratativa, e a meninada que está ligada no mundo digital, quer trabalhar em casa a hora que quiser por produção. Agora, só que vai chegar um momento que ele vai ver que a energia da casa dele ele que paga, a água ele que paga, o IPTU ele que paga, o escritório é dele, tudo é dele. Então, até que ponto que ele vai ter uma gratificação, vai ganhar por produção para cobrir esses gastos que ele tem e não ficar os gastos sendo do empresário. Então, no momento que descobrir isso, vai haver outra vez nascer algum sentimento de defesa e garantia de direito do trabalhador. Isso vai haver sempre. Então, como diz o meu amigo Paulo, o mundo é ciclo e está eterno movimento. O que é esse mundo, Paulo, onde o sindicato acaba a mordomia do sindicalista? Desculpa se eu te ofendo. Não, de forma alguma. Eu acho que não acaba o sindicato, acho que ele transforma as formas de luta também. Né? Nós temos vários movimentos sociais importantíssimos, né, que hoje são aliados, né, dos sindicatos nas lutas. Né? Quantas vezes a gente vai às ruas, a gente vê o movimento sem terra, né? O movimento de atingidos por barragem, né? O movimento estudantil, da juventude. Né? Então, assim, a forma dos trabalhadores, dos explorados se organizarem, né, ela tem que ser criativa também. Né? E no caso do sindicato que eu represento, é um sindicato da esfera pública que contou com um imposto sindical há muito pouco tempo. Nós nascemos, né, com o dever do associado se sustentar o seu sindicato. Então, são contribuições voluntárias. Né? Inclusive, o presidente tentou impedir essas contribuições voluntárias. Tentou impedir que o empregado autorizasse o desconto na folha, né, de pagamento. Então, quer dizer, a questão do imposto sindical não vai debilitar o sindicato por si só, porque o trabalhador pode manter de outra forma. Paulo, Rodrigo, Geraldo, o trabalhador tem ideia do que é uma posição dessa? Eu acho o incauto. O sujeito que está em casa e ele é bombardeado por essas informações de que o sindicato não vale nada, você está sustentando aquele clube lá, que só aquela turma que vai. O que acontece? A gente tem um maior número de pessoas que não estão representadas. A pessoa é demitida ou não encontra uma alocação no mercado de trabalho formal, né? Ela vai vender bala na rua. Né? Então, assim, esse aí que são os empreendedores que, né, as pesquisas estão mostrando, o emprego, a ocupação subiu. A gente vai ver que ocupação que é essa. São pessoas no mercado informal, são pessoas que demitiram, pegaram o seu acerto, montaram um negocinho. Essas pessoas, sim, vão ter muita dificuldade de se manter por 2 anos ou, né, mais do que isso. Né? Então, porque não tem a perspectiva do emprego, não é porque ela quis montar um negócio. Agora, Paulo, Rodrigo, Geraldo, acho que as pessoas às vezes esquecem um pouco de que aquelas corporações, de que aquelas profissões que tiveram mais benefício na hora do debate da reforma da Previdência foram aquelas cujos sindicatos eram muito fortes.
o Sindicato da Polícia Rodoviária Federal, o Sindicato dos Policiais do Senado e do Congresso, o Sindicato dos Policiais do Senado e do Congresso conseguiram integralidade na aposentadoria, paridade e idade de aposentar com 55 anos. Isso é sindicalismo, não é? Em parte, sim. Eu acho que nós tivemos, a gente tem que fazer uma reflexão, esse debate, para mim, é riquíssimo, né? Porque a gente chega em alguns pontos comuns, né? Nós pecamos como deixamos de fazer a verdadeira política com os parlamentares e passamos a fazer politicagem, no modelo dos próprios politiqueiros. Uhum. Então, quer dizer, isso para a gente foi ruim, né? E hoje, alguns se sentem no governo de querer colocar todo o movimento sindical num bojo só. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É só abrir o debate. O que a gente vê com muita tristeza é que a reforma trabalhista veio sem um debate franco, transparente e com quem, de fato, deveria promover o debate. Faltou debate, Fidel? Eu acho que poderia ter sido mais lapidado. Sim, eu acho que poderia ter sido melhor discutido, assim como a reforma da Previdência. E aí isso torna a reforma justa? Eu acho que a reforma ela foi necessária, mas ela pecou um pouco. Tá? Por que é necessária? Porque a conta tem que fechar. Matemática é simples. 2 mais 2 é 4. Se a despesa for maior do que a receita, como é que você vai fazer para daqui a 50, 60 anos os nossos filhos aposentarem? A gente Havia, tem de que ter fato, uma aquele preocupação trabalhador com isso. que processava o seu antigo empregado e ele simplesmente processava. Ah, pede aí, ora, pede aí 100 mil. Acontecia isso. Eu cansei de ver. Eu já fui em muita audiência que a pessoa pedia muito, igual eu dei o exemplo no primeiro bloco, às vezes No caso, pedia você defendia $1 o milhão empresário, reais. né? Uhum. Sim, eu defendo os dois. Mas no início da minha carreira, eu comecei defendendo mais empregados. Hoje, 90% do escritório é mais empresa. Mas o que a gente percebia algumas vezes era que o próprio funcionário às vezes era um pouco confuso e poucas vezes na hora da audiência a própria pessoa ficava um pouco na dúvida. Então eu passei a ter o hábito de pedir para a pessoa anotar ou então me falar, eu vou anotando, depois eu leio. É isso mesmo. E aí peço para a pessoa assinar. Por quê? Para evitar que a pessoa fique muito... às vezes ela chega lá na hora, não lembra bem, tudo mais, então é bom a gente ter. Hoje teoricamente, fala-se muito disso, né? Agora o empregado não pode entrar na justiça contra o patrão se ele não tiver um fundamento, porque o empregado e o advogado vão pagar. Como é que funciona isso? Sim. Hoje em dia, a adequação, a palavra-chave que eu acho é adequação. Que a gente percebeu o resultado da reforma trabalhista foi a adequação à demanda à realidade prática. Para evitar que demandas fossem aviltantes, por exemplo, ações de, 500 mil, R$1 milhão, e na hora de você for para a audiência, você oferece uma cor de 10, 15 mil reais e a pessoa acaba aceitando, ou então até mesmo em fase de sentença. Tá? Isso, para o empregador que recebe uma ação trabalhista, na hora que ele vê ali que o valor ali é 10 vezes o que ele investiu, a pessoa assusta. Né? Então, o que eu percebo hoje é que está adequado, as ações elas estão muito mais adequadas, porque o advogado ele tem a preocupação de pedir tão somente o que é de direito. E eu falo mais, eu tive uma audiência há pouco tempo, no meio da audiência, no final da audiência, depois da fase instrutória, a advogada falou assim, eu quero renunciar esse pedido. Olha que situação. Eu nunca tinha vivido por isso. Por quê? Com medo dos honorários de começo. Então, ela ali renunciou. Aí, ainda depois... Se ela não tivesse renunciado e o juiz, por exemplo, dissesse assim, não, isso aqui você está errado. Como que funciona essa sucumbência? Pois é, a discussão é essa, porque as verbas trabalhistas elas são irrenunciáveis a princípio. A princípio, elas são indisponíveis, um direito indisponível. Você vai renunciar? Tá, renuncia, liberante a justiça. Mas se a pessoa perde, ela tem que pagar os honorários de começo para o advogado da outra parte. Então, vamos supor, se pede lá, a título de exemplo, R$20 mil e só se ganha 10, os outros R$10 mil incidem honorário de começo para o advogado da parte adversa. Então, existe essa preocupação de despedir tão somente o que é devido. Eu acho que tem, desculpe, mas tem uma incoerência nesse discurso. Porque se a justiça dava tudo, por que as pessoas estão com medo da sucumbência? Então, a justiça não dá tudo que é pedido. Então, a justiça fazia justiça na maioria dos casos. Né? E sendo assim, por que tem que haver essa ameaça, da sucumbência, para um empregado que é a parte hipossuficiente?
que é aquela que, se por acaso já está desempregado, se der um revés, um entendimento equivocado do juiz, ela vai tirar de onde esse dinheiro? Né? Não tem. Eu acho que esse aspecto da reforma trabalhista, né, ou alguns aspectos, têm sido muito salientados em detrimento de outros. Né? Hoje, a pessoa, você tem aí o trabalho intermitente, quer dizer, a pessoa tem que ficar disponível para o empregador. Pensamento, você está em casa, você tem que estar disponível, não pode arrumar outra ocupação, né? E você vai ser chamado para trabalhar 4 horas na semana, você vai receber 4 horas, você não dá para pagar nem a Previdência. Esse é um dos grandes problemas da Previdência, o alto desemprego, as subocupações, né? Que é a informalidade. Né? Então, quando a gente tinha um nível de emprego maior, a Previdência estava ótima. E uma outra questão, os grandes empresários só negam a Previdência, né? E o próprio Congresso fez uma CPI e mostrou que a Previdência é superavitária. Né? Então, matematicamente, né, a Previdência não apresentava, né, um problema estrutural. Alguma adaptação poderia ser pensada, mas não essa reforma que está liquidando, né, com os direitos. Rodrigo, esse é o nosso segundo programa sobre reforma trabalhista. Recomendo até para você, telespectador da TV Horizonte, de no site da TV Horizonte buscar o nosso primeiro. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e eu te espero na semana que vem para mais um Horizonte Debate. Forte abraço. Tchau.